Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Ainda no capítulo 7, falando sobre as tendências evolutivas nos grupos dos animais, tá? Desta feita na aula do número 18, que fala ainda sobre os sistemas corporais, sistemas circulatórios e sistemas excretores presentes nos animais, tá? E suas diferenças, certo? Então, nós temos aí os tipos de sistema circulatório presente nos diferentes grupos de animais, diferentes filos de animais. Tá? Nós temos aí que a circulação, ela nos poríferos, quinidários e platelmintos, ela vai ser realizada por difusão. O que é difusão? É em que o líquido que vai transportar então as substâncias, nutrientes, oxigênio para todo o corpo do animal é feito de célula a célula, tá? De uma célula a outra, sendo passado de uma célula a outra sem o meio de tubos para levar esse líquido, levar essas substâncias, tá? Porque eles já estão diretos em contato direto com a água, certo? E a água ela vai realizar também esse papel, vai ajudar muito nesse papel. E tendo os platelmintos também aí, porque eles vivem em locais úmidos também, certo? Nos nematóidos, a circulação ela é feita dentro do líquido pseudoceloma, tá? Como vocês viram, os nematóides eles são pseudocelomados. E aí então, os nutrientes, o oxigênio, ele é levado para todo o corpo por meio do líquido presente no pseudoceloma. E daí então nós temos dois tipos de sistemas aí nos demais grupos de animais. Tá? Na maioria dos moluscos e artrópodes, o sistema circulatório é aberto, certo? Contendo túbulos que vão carregar então os nutrientes e também o oxigênio através de um líquido que ele pode ser o sangue ou então chamada hemolinfa, certo? E nos anelídeos, moluscos e cefalópodes, moluscos cefalópodes e cordados, nós temos um sistema circulatório fechado, tá? Em que também tem uma rede de tubos, certo? E essas redes de tubos, elas se comunicam que são as artérias e veias, e com um órgão muscular, que é o coração, tá? Assim também no sistema aberto também vai ter o coração também, e esses sistemas de tubos chamados de artérias e veias, certo? Diferentemente dos demais grupos acima, que realizam então a sua circulação por difusão e ou do pseudoceloma. E os tipos de sistemas excretores, então, de acordo com o tipo de substância nitrogenada predominante na excreção, os animais eles são classificados em amniotélicos, excretam principalmente amônia, ureotélicos, excretam principalmente ureia, e uricotélicos, excretam principalmente ácido úrico, certo? Então, porque no corpo dos animais é produzido diversas substâncias que são tóxicas ao organismo do próprio animal, certo? Porque eles absorvem proteínas e através da quebra dessas proteínas é formado então os compostos nitrogenados, principalmente a amônia, certo? E a amônia, como sendo uma substância altamente tóxica ao organismo do animal, ao nosso também, porque nós estamos dentro aí desses grupos de animais, é necessária ser eliminada. Então, ela pode ser transformada em outras substâncias, tá? Além da amônia, ela pode ser transformada em ácido úrico e também pode ser transformada em ureia, que é a forma pela qual ela vai ser excretada, certo? E essas substâncias, como a ureia e o ácido úrico, são menos tóxicas, pouco tóxicas ao organismo dos animais, muito menos tóxica do que a amônia, certo? Então, essa eliminação das substâncias dessa excreta, principalmente a amônia, é realizada pelos platelmintos por uns órgãos chamados de protonefrídeos. Nos anelídeos e moluscos são chamados de metanefrídeos. Tem um erro aí. São metanefrídeos, não protonefrídeos. Tá? Protonefrídeos apenas nos platelmintos, metanefrídeos nos
nos anelídeos e moluscos. Corrijam aí, tá? Então, e artrópodes são utilizadas glândulas antenais ou então glândulas chamadas glândulas coxais, principalmente em algumas espécies de aranha. Túbulos de Malpighi, tá? Tem insetos, miriápodes, tá? Que são os diplópodes e quilópodes, e algumas espécies de aranhas têm túbulos de Malpighi. Os néfrons estão presentes nos vertebrados, a qual o nosso grupo, né, como mamíferos, nós estamos incluídos aí. Tá? Os néfrons estão presentes nos rins. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Tá? Vamos ver então primeiramente o sistema circulatório, diferentes sistemas circulatórios, os principais. Vamos falar então do sistema circulatório aberto. Tá? Os demais, como eu já falei, por difusão e do líquido pseudoceloma, eles são mais específicos daqueles grupos, os nematóides e dos platelmintos, certo? Então, o sistema circulatório aberto, ele possui artérias que terminam em cavidades localizadas entre os tecidos corporais, chamadas hemocelas, tá? Então, nós temos como exemplo aí um gafanhoto, certo? Um gafanhoto aí. Nesse gafanhoto, ele vai ter um sistema circulatório aberto, em que os tubos, as artérias, veias, assim falando, elas não estão interligadas, fechadas, tá? Elas terminam, então, tem uma terminação que é aberta, que vai dar, então, diretamente a chamada hemolinfa. Nessa hemolinfa, então, vai circular os nutrientes e o oxigênio necessário às demais células do corpo do animal. Tá? E essa hemolinfa ela pode ser, então, absorvida pelo sistema muscular cardíaco, que vai ser, então, receber oxigênio e vai ser levado, então, novamente para as demais partes do corpo do animal. Tá? Então aí vocês podem observar nesse esqueminha e que nós tem aí o coração ele absorve a hemolinfa nas hemocelas que circulam nos órgãos, certo? E aí então ela vai ser levada para as demais partes do corpo, absorvendo então o oxigênio e sendo levada para as demais partes do corpo, numa parte em que termina em tubos abertos, certo? Por isso é chamado de sistema circulatório aberto, em que os tubos eles não estão interligados, fechando aí, não, eles terminam tem uma terminação que é aberta diretamente para a hemolinfa. E falando nisso ainda, alguns animais, eles podem ter mais de um coração, tá? Então, nesse sistema circulatório aberto, eles podem ter ainda mais de um coração, tá bom? Sistema circulatório fechado. Os vasos formam um círculo fechado. O fluido circulatório é denominado sangue, tá? E no anterior, no sistema aberto, é denominado hemolinfa, tá? Então, o sangue ele vai circular por dentro todos os vasos sanguíneos, que são chamados artérias e veias, sendo bombeado, então, por um coração, certo? Que é um sistema muscular, um órgão muscular. E esse sangue ele vai, então, ser levado até os capilares sanguíneos, tá? À medida que esses capilares, as artérias, se distanciam, então, do coração, elas vão se tornando menores, tá? Até ser chamadas de arteríolas, ou capilares sanguíneos. E nesses capilares sanguíneos, as suas paredes contendo somente uma camada de célula, é possível que o oxigênio e as demais substâncias, nutrientes, sejam distribuídas para as células musculares, para as demais células do corpo, tá? Sem ser preciso, então, ter um sistema aberto, uma abertura. Não, o oxigênio e os nutrientes, eles passam por entre as células dos capilares e são levados, então, chegam, então, às demais células do corpo, tá? E aí, então, sendo absorvido o sangue pobre em oxigênio, tá? Sendo absorvido, então, pelas veias e sendo levado até o coração, sendo distribuído pelos pulmões, sendo oxigenado pelos pulmões e novamente sendo bombeado pelo coração às demais partes do corpo,
tá? Então esse é chamado sistema circulatório fechado, a qual nós, a nossa espécie, nós temos um sistema circulatório fechado, tá? Uma rede de vasos, então, que vai levar o sangue para as demais partes do corpo. Vamos falar então agora sobre os sistemas excretores, certo? Que são os sistemas que vai então eliminar substâncias tóxicas aos organismos dos animais para fora, tá? Para o ambiente externo. Então nós temos aí os protonefrídeos, tá? Os protonefrídeos são estruturas compostas por uma célula flagelada, que é chamada de célula flama, ou selenócito, que ela absorve a água e os sais minerais intercelulares e lança essas substâncias em túbulos excretores, que se abrem em poros excretores localizados na superfície corporal, tá? Então essas células chamadas célula flama, tá bom? Células flageladas, elas vão absorver, certo? As substâncias nitrogenadas produzidas pelas demais células do corpo e levar essas substâncias para então a rede de tubos. E esses tubos vão terminar então na superfície do animal, tá? Nós temos como exemplo aí uma planária, certo? Então vai ser absorvido por a célula flama, que está lá no meio da hemolinfa, e que foi porque toda a substância então produzida pelas células são levadas para a hemolinfa, certo? E a hemolinfa, além de passar pelo sistema circulatório, as substâncias nitrogenadas que estão presentes nelas vão ser absorvidas por essas células flama. E ao ser absorvidas vão para a rede de tubos. E esses tubos vão excretar então para fora, através da superfície do animal, por pequenos poros, tá? Para então o ambiente externo. Daí então nós temos os metanefrídeos. Eles consistem de um tubo aberto nas duas extremidades, uma das quais é alargada, formando um funil ciliado, que é chamado de nefróstoma. Esse é o nefróstoma. Essa estruturazinha sendo um funil que está no meio da tela, o nefróstoma, certo? Que é por onde vai ser absorvido as substâncias nitrogenadas que foram eliminadas, então, na cavidade celômica do animal. E a outra extremidade é estreita, constituindo o nefridióporo, ou poro excretor. Então, essas substâncias nitrogenadas absorvidas da cavidade celômica, elas vão passar por uma rede de tubo chamado nefridióporo, tá? Até chegar então, que são os nefrídeos, até chegar então ao nefridióporo, onde vai ser eliminado na superfície do animal, assim como nos protonefrídeos, tá? Às vezes são chamados metanefrídeos, certo? Então aí nós temos como exemplo o animal aí um anelídeo, a minhoca, em que um nefróstoma está na parte anterior do um anel anterior, e a parte do nefrídeo está no anel posterior, tá? Sendo eliminado no anel posterior. Então nós temos aí então chamado um sistema de metanefrídeos, que já é um sistema mais avançado do que os protonefrídeos, tá? Glândulas antenais, ou então por glândulas colchais, tá? Como o próprio nome já está falando, as glândulas antenais, elas estão presentes perto das antenas dos animais, tá? E essas glândulas, então, elas vão acumular substâncias, então, nitrogenadas, substâncias tóxicas ao corpo do animal, e eliminar elas perto das antenas, tá? Sendo eliminado perto das antenas. Então nós temos um exemplo aí de um crustáceo, tá? Esse crustáceo, a lagosta, que ela tem então esse sistema de túbulos que vai terminar então na bexiga, e a bexiga ela vai eliminar essa substância nitrogenada
perto da antena, na parte anterior do animal. Não é na parte posterior ou ventral do animal, mas sim perto lá da boca, perto das antenas, tá? Do sistema bucal dele. Então aqui tem o saco celômico, que está no celoma, vai ser absorvido por uma câmara glandular, certo? Que ela então vai passar então por essa rede de tubo e chegar então à bexiga, onde então vai ser eliminado a substância tóxica, certo? Já em algumas espécies de aranhas, essas glândulas elas vão estar presentes nas coxas das aranhas e não perto das antenas, porque a aranha não tem antena, né? Mas ela vai estar vai estar presente nas coxas do animal e não na parte anterior ventral do animal, como no caso aí desse crustáceo, certo? Aí temos então os túbulos de Malpighi, tá? Que são estruturas tubulares alongadas presentes na hemocela, tá? E em contato direto com a hemolinfa, certo? Uma das extremidades de cada túbulo de Malpighi, é fechada e a outra se abre na região mediana do intestino. Então, aí diferente dos demais animais que tem um sistema excretor, próprio, separado, né, que absorve da hemolinfa as substâncias nitrogenadas e elimina através de poros na superfície, nós temos aí que os que têm túbulo de Malpighi, que são então os insetos, são miriápodes e algumas espécies de aranha, né, eles vão nos seus túbulos, na parte aberta, diretamente na hemolinfa, onde vai ser absorvido as substâncias nitrogenadas, vai ser levada diretamente para a cavidade intestinal. E aí sim, do intestino, que vai ser levado para fora através do ânus, tá? Então, os túbulos de Malpighi são a rede tubular que está presente, tem uma estrutura aberta, que presente na hemolinfa, absorvendo então as substâncias nitrogenadas e levando elas diretamente para a cavidade intestinal. E aí sim o intestino é que vai fazer o papel de eliminar as substâncias no ambiente, tá? Para fora do ambiente externo, certo? E tem os néfrons. Os néfrons, eles estão presentes, então, nos vertebrados, né? Eles organizam-se em órgãos denominados rins. O néfron é um tubo especializado que envolve um pequeno novelo de capilares sanguíneos, que é chamado de glomérulo, de onde as excreções são retiradas e conduzidas até canais excretores, que se abrem numa bexiga urinária ou diretamente para fora do corpo, tá? Então, nós temos aí os rins, eles estão presentes nos vertebrados, tá? Nos rins vai estar presente, então, os néfrons, que é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura onde tem vários vasos sanguíneos, certo? De onde é que vai ser retirado as substâncias nitrogenadas, que já está presente no sangue, tá? E aí, então, ele vai ser retirado através do glomérulo, que é essa bolinha. No glomérulo, então, que vai ser retirada as substâncias nitrogenadas e passar por essa rede de túbulos que é chamada de néfron, sendo eliminada então dentro de uma bexiga, que posteriormente pela ureter vai ser eliminado para fora do organismo, ou então vai ser diretamente dos néfrons para o meio externo, dependendo do animal. Sendo que no corpo humano são filtrados cerca de 180 litros de sangue por dia, tá? E produzido cerca de 1,5 litro a 1,8 litros de urina por dia, certo, pessoal? Então, a nossa aula sobre o sistema circulatório e o sistema excretor era essa. Muito obrigado e até mais.